é bem diferente de todas as anteriores. Por quê? Porque ela não está dizendo assim, bem-aventurados os que se alegram, bem-aventurados os que compartilham com o outro alguma coisa. Mas aqui ela está dizendo diretamente de algumas características diferentes que os crentes, meu irmão, precisam cultivar. Mas ela está dizendo sobre, na verdade, das consequências inevitáveis de uma vida em Cristo. Ela não está falando dos benefícios de sermos cristãos, mas ela está dizendo aqui sobre as consequências de uma vida em Cristo. Mas, pastora, haverá ou pode haver consequência por seguir Jesus? A igreja primitiva critica. Todos aqueles que foram chamados cristãos, na época da igreja primitiva, sofreram martírio, sofreram perseguição até morte. A história diz que todos os apóstolos de Jesus, gente, eles foram martirizados por conta do Evangelho de Jesus. No próximo mês nós vamos falar aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por que Jesus fala de cada igreja e traz as características dessa igreja que não abandonou o seu nome, mas sofreu por conta do Evangelho? Porque naquela época, ser chamado cristão, ou ser considerado cristão, era digno de morte. Iam para a cruz, iam para as arenas onde o leão comia vivo. Os cristãos eram martirizados, jogados vivos na fogueira. Eles eram jogados vivos para os leões comerem. Então Jesus ele está dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual justiça que Jesus está dizendo? A minha justiça? Mas a justiça que vem dele. E qual que é a justiça que vem de Deus? É aquela que confronta o pecado. É aquela que aponta o dedão para nós e fala: você precisa se consertar, você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo, você precisa morrer para a carne, você precisa morrer para o mundo. Essa é a justiça de Deus, que se manifesta através de Cristo, através da graça. Então, bem-aventurados os que perseguidos forem por causa dessa justiça, que nos confronta, que nos faz voltar para perto de Cristo novamente, que nos faz voltar de lá para o Éden, para reatar essa aliança. Bem-aventurados os perseguidos por conta dessa justiça, porque deles é o reino de Deus. Então há uma consequência, gente, de nós queremos cultivar uma vida em Cristo. E é inevitável os danos que nós vamos viver enquanto cristãos. Alguém aqui já ouviu falar na janela 1040? Quem já ouviu falar na janela 1040? Janela 1040 é um termo que se usa para explicar quais são os danos e as mortes que sofrem os missionários que saem dos seus países para pregar o Evangelho em países muçulmanos, por exemplo, que o cristianismo não é aceito. Lá, gente, eles matam qualquer um que chega dizendo: eu sou cristão e eu vim aqui falar de Cristo. Literalmente essas pessoas são mortas. Existem milhares e milhares de missionários que nessa hora estão sendo torturados, estão sendo martirizados, estão sendo mortos por conta do Evangelho de Jesus. Então aqueles que seguem a justiça de Deus, ou aqueles que carregam o nome de Jesus dentro de si e não negocia a sua vida cristã por nada neste mundo, são chamados como bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça de Cristo. Então, se você está renunciando todos os dias a sua carne, o pecado, o mundo, tudo aquilo que tira você do propósito, você é bem-aventurado, você é mais que feliz. Então, aqueles que seguem essa justiça e têm as suas vidas verdadeiramente transformadas pelo Evangelho, não pense vocês, gente, que vai ser uma de vós. Vocês sofrerão perseguição. E eu vou dizer mais para vocês. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Vai chegar um dia que todos nós que defendemos o Evangelho de Jesus, de alguma forma, nós vamos padecer por conta dessa justiça. Chegará um dia, e os sinais, eles nos mostram todos os dias que Jesus está voltando. Quando a igreja de Jesus começar a experimentar momentos de dores aqui nessa terra, que ainda não chegou, mas chegará, muitos vão negar a fé. Jesus disse que naquele dia muitos vão negar o Evangelho. Muitos vão aceitar o carinho da besta, gente, por conta dessas perseguições que chegará. As perseguições chegarão para os cristãos. Nós hoje vivemos um mundo, uma sociedade laica, num país laico.
iremos nos submeter? Será que a gente vai se dobrar para o anticristo e dizer, eu nego Jesus? Ou será que nós estamos dispostos a morrer por conta dele? E aí, gente? E aí, gente? É sério, mas é Jesus que está falando, bem-aventurados. Mas que felizes, a receita da felicidade é aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça de Deus. É fácil, esse sermão não é fácil da gente tragar, mas é a realidade. E há uma relação entre os pacificadores e perseguidos aqui. Existe uma conexão importante que a gente precisa observar. E essa bem-aventurança aparece logo após Jesus falar sobre os pacificadores. Jesus parece mostrar que quando a gente se torna um portador da paz, ou seja, aqueles que promovem a reconciliação à paz, os crentes que promovem essa reconciliação, inevitavelmente eles vão enfrentar a perseguição. É um negócio de doido, só Jesus para fazer um negócio desse. Jesus está dizendo, ó, bem-aventurado você que promove a paz, viu? Você que é, ó, você vai lá e apazigua as coisas, você que reconcilia o homem com Deus de novo, você traz o homem, você coloca a paz de Cristo no coração dele. Bem-aventurados, viu? Mas bem-aventurados porque vocês vão sofrer perseguição por conta dessa paz que vocês estão promovendo aí nos corações das pessoas. Não parece ser um negócio louco, gente? Isso revela uma realidade espiritual profunda, gente. O pecado imundo, em sua rebelião com Deus, eles resistem à paz e à justiça divina. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com essa justiça e buscam a paz, mesmo em meio às aflições da vida, mesmo em meio aos conflitos da vida, eles serão alvos de hostilidade. Diferentemente daquela teologia da prosperidade, não aceita essa situação, não aceita, mas peraí, Jesus está dizendo, bem-aventurados serão aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça de Deus. Mas não é um evangelho contraditório que a gente está vendo por aí? Então essa promessa está ligada, gente, à primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os humildes de coração. Sabe o que significa? Dependência de Deus em todas as áreas da vida. Então eu consigo fazer uma correlação, eu consigo fazer um equilíbrio entre ser perseguido por conta da justiça de Deus, porque eu dependo dele. Então ser humilde de espírito significa dependência dele em tudo. Então se eu dependo dele em tudo, então bem-aventurado eu sou, porque eu vou sofrer perseguição por conta dessa justiça. Então eu vou resistir. Essa fé resistente que nós já pregamos aqui, essa fé inabalável, que me sustenta mesmo quando eu estou indo para a forca, mesmo quando eu vou ser morto por conta do Evangelho, mesmo quando por conta de missões que eu vou fazer para fora do país, alguém me falou, olha, está falando que Jesus vai ser morto. Bem-aventurados os que sofrerão perseguição, e essa perseguição até mesmo de morte. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo sendo crucificado, igual Pedro foi de cabeça para baixo, mesmo sendo cortado ao meio, como muitos dos apóstolos foram, como o profeta Isaías foi, por conta do Evangelho, bem-aventurado eu serei por conta dessa justiça, por sofrer perseguição por conta dessa justiça. Então, gente, essa bem-aventurança é especialmente profunda, porque aponta para a verdadeira fé autêntica, para a autenticidade da fé. Enquanto as outras bem-aventuranças descrevem as virtudes do crente, de humildade, de mansidão, misericórdia, pacificadores, são virtudes que Deus quer se revelar aos nossos corações. Agora essa aqui, que é a última, que eu não poderia ir embora sem primeiro finalizar com vocês, essa mostra quem é crente de verdade. Imagine se chegar alguém aqui, Deus me livre, de apontar uma arma para a sua cabeça e dizer, nega Jesus, então você morre. O que você faria? O que eu faria? Ah, não, mas eu tenho meus filhos. Ah, não, mas eu tenho minha casa. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu não posso morrer agora. Gente, Paulo diz que morrer para mim é lucro. O morrer em Cristo é lucro. Sabe por que é lucro? O nosso corpo toma aqui, mas daqui a pouco nós estamos com ele na glória. A morte não existirá. Não haverá dor nem tristeza. Mas por que a gente não dá glória? Porque a nossa mente, o nosso espírito ainda está aqui. A gente está ligado aqui. As coisas apegadas, as coisas deste mundo. Ah, não, mas eu não posso morrer agora. Ah, não, mas
eu não posso. Olha, tem tantas coisas ainda, tantos sonhos que eu não realizei. Bem-aventurados os perseguidos, quando forem perseguidos por conta da justiça de Deus. A gente precisa pensar nisso, gente. Se a gente for confrontado a ponto de dizer para nós, nega Jesus ou morre. A história conta que lá na igreja primitiva existia uma irmãzinha chamada Perpétua. Perpétua tinha 7 filhos. E o imperador disse: qualquer que não negar o Cristo será lançado na fogueira. E trouxeram perante o imperador a irmãzinha Perpétua. É fato, gente. Isso aconteceu na igreja dos primeiros séculos. E levaram a irmã Perpétua. E pegaram cada um dos filhos dela e disseram: negue seu filho ou você morre. Você sabe qual foi a fala da irmã Perpétua? Ainda que queimem um dos meus filhos ou todos os meus filhos, ainda que matem todos eles, eu jamais negarei meu Deus. Gente, eu quero ser crente igual aquele povo da igreja primitiva. Aquele povo que quanto mais matava os cristãos, quanto mais perseguia os cristãos, mais aquele povo era crente, mais aquele povo era resistente. É a autenticidade da fé. É isso, bem-aventurados os que sofrem perseguição por conta da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus perante essa sociedade é como comissões da cãibra. As pessoas não querem ouvir sobre a justiça, a verdadeira justiça de Deus, porque as pessoas querem viver as suas próprias justiças. É olho por olho, dente por dente. As pessoas querem deixar Jesus de lado e resolverem as coisas do seu jeito. Mas como os valores do reino são invertidos, bem-aventurados os que sofrem as perseguições por conta da justiça de Deus. Porque deles é o reino do céu. Ah, mas o reino do céu não é para qualquer um? É para aqueles que não negarem Jesus. É aqueles que permanecerem até o fim. Apocalipse diz que eles herdarão a coroa. Eles herdarão uma vida, um lugar onde mana leite e mel, onde não haverá dor, nem tristeza, nem morte, porque as primeiras coisas se passaram e esse que tudo se fez novo. Jesus mesmo alertou que aqueles que o seguissem serem perseguidos, lá em João 15, 18. Coloca lá, né? João 15, 18 ao 20. Olha aí o que o texto diz. Jesus disse que aqueles que seguissem ele seriam perseguidos, gente. Então, se você não quer sofrer perseguição, é só não seguir Jesus. Mas, pastora, João 15, versículo 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, olha aí Jesus falando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Versículo 19. Se vós fosseis o mundo amaria o que era seu. Olha só. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que é o mundo que o mundo vos odeia. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. É Jesus falando com os seus discípulos. Jesus, antes de ir para o Pai, ele está falando: olha, não fique triste porque o mundo está perseguindo vocês, não, viu? Não fique triste porque as coisas não acontecem com você porque você é crente, não, viu? Porque a questão não é com vocês, a questão é comigo. Se o mundo perseguiu a mim, vai perseguir vocês também. Por isso que eu sempre falo, gente, a perseguição não é sobre ou contra você, é sobre o que está dentro de você. É sobre essa graça, essa justiça que você promove através da vida do Evangelho. Então, se alegre quando você ser perseguido por conta do Evangelho de Cristo. Por você proclamar o Evangelho de Cristo, se alegra. Porque assim como perseguiram Cristo, também vão perseguir você. Mas olha o que Jesus está dizendo: se guardaram a minha palavra, também serão guardados a vós. Se vocês permanecerem guardando a palavra de Deus, vocês também serão guardados. Mas não é que vocês não vão sofrer as perseguições, vocês vão sofrer. Jesus está dizendo. É por isso, gente, que esse evangelho que se prega por aí é o evangelho fajuto, é o evangeliquez, que diz que por você ser crente, você não vai passar e não vai sofrer as aflições. Vai. Se Jesus, gente, sendo ele inocente, padeceu por nós, sofreu tudo que sofreu, imagina nós, pecadores que somos injustos, mas justificados nele. Imagine nós, que somos ingratos, infiéis, rebeldes,
Mas Jesus está nos ensinando hoje a sermos pacificadores, a promovermos a paz, a reconciliação uns com os outros e felizes, estarmos alegres, nos alegrarmos quando sofremos perseguição. Então não sorri para alguém que está do seu lado e fala, se alegra quando você for perseguida por conta do Evangelho de Cristo. Não tem nem coragem de terminar a frase dele. Quem vai se alegrar, gente, quando sofre perseguição? Jesus valoriza, gente, essas pessoas. Aquela que sofre perseguição por conta dele e não nega o seu nome. Por isso que hoje, nós cristãos, enfrentamos severas situações, perseguições que vêm do mundo. Eu não sei vocês, muitas vezes que por eu ser cristã, até no meu local de trabalho eu sofro perseguições. Dentro do seio familiar, por eu ser cristã, eu enfrento dificuldades. Dentro da minha casa, mas não quero dizer que enfrente acusações, apontamentos, julgamentos, por conta da justiça de Deus. Então se alegra quando você se sentir injustiçada ou perseguida por conta do Evangelho, porque Jesus falou, felizes são aqueles que sofrem perseguições por conta da justiça de Deus. Porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus, trazendo, linkando com o versículo 9, é para aqueles que são os pacificadores e para aqueles que decidiram viver uma vida de filho. Porque se eu sou filho, se eu reflito o caráter de Deus, se eu manifesto a glória de Deus, e se eu não nego a fé, se eu tenho a autenticidade da fé diante das perseguições, automaticamente eu faço parte do reino. Quantos aqui querem o reino dos céus? Levante suas mãos. Quantos aqui são dispostos a sofrer perseguições por conta da justiça de Deus? Lembra mais ou menos, né? Então, assim, está quase que, né, Fábio? A gente está quase que, será que eu levanto? Olha que foi registrado no céu. Jesus nos chama, gente, para entender a diferença entre sofrer por causas políticas ou pessoais e sofrer por causa da justiça. É bem diferente. Às vezes as pessoas confundem a resistência ou a oposição enfrentada diante de alguma questão espiritual. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus ele está dizendo que a promessa de Jesus aqui de Deus é para aqueles que são perseguidos por viverem, por desejarem viver de acordo com os princípios e os valores do reino, de maneira totalmente inversa. Quer ser grande? Seja pequeno. Os humilhados serão exaltados. É isso. Então, se você está disposto a viver os princípios deste reino, bem-aventurado é você, o reino é para você. Não é sobre as aflições da vida nós teremos todos os dias. Mas mesmo com as perseguições de fora, estamos dispostos a vivermos os princípios desse reino? Os valores deste reino? Não é por a gente estar envolvidos em disputas humanas ou conflitos ideológicos, não é isso, gente. É por muitas vezes sim, nós estamos envolvidos em conflitos teológicos, em valores humanos, em questões sociais, mas ainda assim a gente manter firme e forte sobre aquilo que a palavra de Deus diz, sobre aquilo que o Evangelho nos ensina. É quando alguém chegar e te ofertar uma maneira diferente do Evangelho para você viver, e você dizer não, não quero, não posso, não é isso que a palavra diz, não é dessa forma que eu tenho que viver. É quando alguém chegar e te convidar para ir para as baladas e falar, vamos lá, beber até cair, vamos lá, se acabar até a gente perder a consciência, vamos lá entrar nas drogas até a gente se matar, e você dizer, não, essa vida não é para mim, não faz parte dos valores do reino, eu sou filho, não foi para isso que Deus me chamou. É quando alguém te chamar para você se envolver com coisas erradas e você dizer não, não a tudo aquilo que infringe os princípios e valores do reino. É quando alguém te convidar, ou quando o mundo, Satanás, tentar colocar na sua cabeça que você não é nada nem ninguém, é por isso que você tem que se acabar. Vivendo da forma como você está vivendo, e você dizer não, não para o inferno, não para o mundo, não para tudo aquilo que te afasta dessa essência. É sobre isso. E as perseguições virão, sabe por quê? Porque quando a gente fala não para o pecado, porque quando a gente fala não para a carne, porque quando a gente fala não para o mundo, porque quando a gente fala não para tudo aquilo que tenta ofuscar a glória de Deus em nós, refletir o caráter de Deus em nós, nós seremos perseguidos. Aí as
te apontar, vão cortar a amizade com você, vão cortar o relacionamento com você, mas bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa da justiça. A justiça é por desejar viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Ah, mas pastor, dessa forma é viver de uma forma muito quadrada. Mas o crente é quadrado mesmo, gente. É o evangelho. E ser quadrado significa que eu não me encaixo. O meu perfil, o perfil do reino de Deus em mim, não se encaixa com os princípios e valores de lá. Então, se você roubava, você não vai roubar mais. Porque é o que a palavra diz. Então, se você mentia, você não vai mentir mais. Porque é o que a palavra diz. Nós precisamos nos comportar de acordo com os súditos do reino de Deus. Para fazer parte de um reino, se você não vestir a camisa dele, você está fora, não é assim? Vê lá na Inglaterra, já estou terminando. Lá na Inglaterra, a monarquia, que é o sistema de governo, perdura até os dias de hoje. Vocês já repararam que os príncipes, não tem mais a rainha morreu, né? Os príncipes se vestem como príncipe, eles andam como príncipe, eles falam como príncipe e comem como príncipe. Imagina um príncipe sendo plebeu, né? Está totalmente fora do contexto de um rei, de um príncipe, de uma monarquia. E é assim. Se eu não falo como Cristo me ensina que eu devo falar, se eu não me comporto, se eu não vivo como a Bíblia diz, este reino aqui, não é para mim. Eu não estou refletindo o caráter e os princípios e valores deste reino. Então, bem-aventurados quando você for chamado de quadrado, bem-aventurado quando você for julgado, dentro até da sua própria parentela, por você não vestir a camisa do mundo, por você não pensar como o mundo quer que você pense, por você não permitir que Satanás absorva a glória de Deus e use a sua vida para manifestar a glória de Satanás no mundo. Mas bem-aventurado quando você dizer não, Satanás, aqui não, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado, eu fui chamado para gerar vidas em Cristo, eu fui chamado para ser ministro da reconciliação, eu fui chamado para trabalhar nos valores e princípios do reino de Deus, e não para manifestar a glória de Satanás neste mundo. Então, gente, a Bíblia está repleta de exemplos de justos, de pessoas que foram perseguidas por sua fidelidade a Deus. Desde Abel, que foi morto pelo seu próprio irmão Caim. O que ele fez? Ele ofereceu um sacrifício justo. O apóstolo Paulo e os mártires da história da igreja. Nós vemos aqui, gente, constantes perseguições. E isso é uma resposta negativa à maldade e às injustiças deste mundo. Então, se você quer ser justo, manifeste o caráter de Deus. Versículo 10. Manifeste o caráter de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por desejar e se manifestar ou manifestar o caráter de Deus em suas vidas. Amém? Se coloquem de pé. Eu sei que o sermão hoje foi duro de engolir, mas bem-aventurados. Para você ser, para você fazer, você precisa ser. Não tire ainda não, Leonardo. Os cristãos, gente, eles são perseguidos, precisamente porque nós somos diferentes do mundo. Então, quando as suas vidas elas estão marcadas pela justiça, pelo amor e pela pureza, automaticamente elas vão denunciar o pecado e a escuridão à sua volta. É por isso que não é tarefa fácil, mas também não é impossível. Jesus é um exemplo perfeito disso. Jesus, gente, em sua vida, a sua vida inteira foi marcada por santidade, por amor. E ele provocou o quê? A ira e o ódio dos líderes religiosos da sua época. Por quê? Porque ele estava promovendo a justiça de Deus. Por isso que Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Ele estava refletindo o caráter de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é um pacificador, você será chamado filho de Deus. Então, se você está dizendo eu sou filho de Deus, mas você não está refletindo o caráter de um Deus como filho, tem alguma coisa errada. A gente precisa entender. Então, da mesma forma, a luz de Cristo em nós provoca essa hostilidade. A hostilidade daqueles que se sentem condenados por sua própria rebelião contra Deus. Eu quero orar pela sua vida. Talvez entrou aqui, quem sabe pensando que ia receber uma palavra de
receba vitória, receba a chave da casa, a chave do carro. E glória a Deus por isso, que Deus também dá. Não é mesmo, Tiri? Deus dá, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas hoje, nesses 2 últimos capítulos das séries da receita de Jesus para a felicidade, Jesus está nos convidando a sermos pacificadores. Jesus está nos convidando a reconciliar o homem com Deus. Jesus está nos convidando a nos permitirmos a perseguição por conta dessa justiça. Jesus está convidando a mim e a você não relegar a fé diante das perseguições por conta do Evangelho. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos, se coloque de pé, feche os seus olhos. E eu gostaria que você refletisse aí, no seu lugar mesmo, se a sua vida está sendo ou tem sido esse reflexo do caráter de Deus. Como está a sua vida? A sua vida está manifestando Jesus? A sua vida está manifestando a vida de Deus? Gente, sem dispersão, em nome de Jesus, fecha a porta. Sem dispersão, fecha a porta, por favor. Será que a minha e a sua vida está refletindo o Cristo da cruz? O Cristo ressurreto? Será que eu e você estamos andando conforme os valores e os princípios do reino? Será que realmente nós estamos sendo desafiados a viver essa vida, esses valores? E será que realmente nós estamos caminhando, gente, para vivermos de fé em fé e de vitória em vitória? Reflita aí, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, pastor. Feche os seus olhos, meus irmãos. Reflita se a sua vida realmente está condizente ao caráter que Deus quer que nós tenhamos nele. Se as nossas vidas estão refletindo o poder, o amor, a graça, ou será que nós estamos em rebelião, em pecado diante de Deus, com atitudes que fogem totalmente dos padrões que Deus quer que nós estejamos? Gente, é para refletir. É para refletir. E eu digo para vocês, é esta a palavra, é esse tipo de sermão que faz a gente ir para casa e pensar e refletir. Como será que a minha vida está diante daquilo que Deus quer que ele seja? Como será? Essa palavra começa comigo. Essa palavra começa aqui. De quem está ministrando? De quem está pregando? Então, se você é um súdito do reino, se você foi chamado para ser filho, um discípulo de Jesus, que é chamado de filho, as nossas vidas precisam estar realmente de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos nos perguntar: estamos experimentando perseguição por causa da justiça de Deus? Que valor de problema é esse? Nós estamos sofrendo perseguição porque a gente quer viver essa vida em Cristo? Se sim, glória a Deus, isso é uma confirmação de que sua fé é genuína, que a nossa cidadania no reino dos céus é verdadeira. Porque essa perseguição, embora dolorosa, ela deve ser vista como um privilégio, porque ela nos identifica com Cristo e nos garante que estamos no caminho certo. Agora, se está tudo bem, porque você está dizendo amém para a carne, amém para o mundo, amém para o pecado, e se não está refletindo na vida de Deus, toma cuidado. Você precisa ter cuidado. Porque se você quer ser chamado de filhos e filhas, e quer dar esse reino que Deus já prometeu para nós, não só nessa era, mas na vindoura, você precisa refletir esse caráter de Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua igreja, aqui está a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos ensina aqui esta noite que a receita da felicidade não está da forma como eu quero, eu acho e da forma como eu penso que eu tenho que viver. Mas é conforme que a tua palavra nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai, o caminho da reconciliação, o caminho da pacificação, o caminho, Pai, que me reconcilia com o Senhor todos os dias, para que, como aquele que promove a paz, eu possa promover a paz na vida daqueles que a paz que o mundo ainda não conhece. Então, obrigada, Jesus, porque quando eu promovo essa paz, o Senhor me chama de filho, o Senhor me chama de filha. E obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Obrigada porque talvez muitos de nós estamos sofrendo na pele as perseguições começando dentro dos nossos lares, porque nós queremos promover
essa paz que excede todo entendimento. Obrigado porque nós estamos sendo perseguidos por queremos promover a justiça de Deus. Obrigado porque o sangue de Jesus nos reconcilia com o Senhor todos os dias. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, através da tua palavra, a viver pela fé e através da fé por meio de Jesus Cristo, através da graça. Então, Jesus, eu te clamo aqui essa noite, para que cada um dos teus filhos que aqui chegaram possam ser sustentados por ti, na esperança de que aquele que começou uma grande obra em nós, ele é fiel e justo para terminar. E ainda que sejamos perseguidos, e ainda que nós não sejamos considerados como talvez um ente querido da família, porque estamos promovendo essa paz, essa fé em Cristo através da sua justiça, nós sabemos que há uma promessa, que há um lugar reservado para nós. Assim como Paulo diz que o morrer em Cristo é lucro, nós também dizemos que qual seja a circunstância, em Cristo é lucro, porque se partirmos dessa terra, Pai, crendo no Senhor e autenticado nessa fé que está em Jesus, nós o veremos no Senhor assim como Ele é, através dessa vida de Deus. Se você crê nessa palavra de oração, aplauda Jesus.